E aí pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e sou responsável pela Macromicro que está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, esse vídeo que eu acabei de iniciar, ele vai ser um vídeo de dia a dia da minha assistência técnica. Nele eu vou mostrar os equipamentos que chegam, como eles chegam, os procedimentos que eu vou realizar em cada um deles e vou tentar fazer um resumo geral para vocês acompanharem o dia a dia do laboratório. E na sequência vocês vão já visualizar o primeiro computador que já está aqui no laboratório recebendo, alguns procedimentos. Pessoal, e esse é o primeiro computador que vai aparecer aqui no vídeo. E ele é um computador de um arquiteto. Ele faz renderização 3D nessa máquina, usa a máquina para trabalho. E segundo ele, a máquina está apresentando uma instabilidade no funcionamento. Em alguns momentos ela rebuta, ou reinicia sem a sua solicitação. Eu já fiz uma análise prévia do equipamento, já passei várias informações para o cliente, inclusive já iniciei um serviço nesse equipamento. Essa máquina chegou aqui no laboratório com 128 GB de memória, são dois módulos, são dois kits na verdade, dois kits de memória, cada kit tem 64 GB, sendo duas memórias de 32 em cada kit. Porém elas estavam instaladas de forma incorreta, O primeiro kit estava no primeiro e no segundo slot e o segundo kit no terceiro e no quarto, sendo que o correto é um kit no primeiro e no terceiro e o outro kit no segundo e no quarto. E eu já fiz essa alteração na configuração e iniciei uma bateria de testes na máquina. Nesse momento, como vocês estão visualizando, a máquina tem exatamente 43 horas de teste e as memórias, passaram no teste por 4 vezes por completo. Então elas foram aprovadas. Eu vou desligar agora a máquina, e cancelar esse teste e vou dar sequência no serviço do computador. Qual vai ser o serviço realizado? Nesse caso, eu vou fazer a limpeza completa, vou fazer uma alteração na organização do cabeamento, que a máquina a gente consegue visualizar que ele está aqui um pouco desorganizado, então eu vou fazer a higienização da máquina e a remontagem dela, e na sequência a reinstalação do sistema com uma bateria de testes completa no computador. Pessoal, a máquina já foi previamente desmontada, O cabeamento aqui está sendo organizado, Já comecei a preparar todo o cabeamento e organizá-lo, E aqui também vai ser feita a higienização completa de todos os itens para, na sequência, remontar no computador. Pessoal, a máquina já foi totalmente higienizada. Eu acabei não mostrando a etapa de limpeza, E eu também fiz a remontagem completa dela. Eu organizei todo o cabeamento, como vocês podem observar, a placa de vídeo estava com o cabo passando por cima. Eu preferi passar por baixo. Vou aconselhar o cliente também a colocar um suporte na placa de vídeo para fazer com que ela não fique empenada. Inclusive eu tenho uma placa parecida com essa que eu uso um suporte. Aqui nessa parte tinham vários cabos, totalmente desorganizados. Eu fiz a organização, a remontagem da melhor forma. Liguei os fãs. Liguei os LEDs dos fãs, que estavam desligados, e inclusive o cliente não gosta de LED, mas eu vou fazer o desligamento dos LEDs através da própria ferramenta da placa-mãe, que é um programa que a gente consegue customizar os LEDs, e nesse caso a gente vai deixar ela totalmente desligada aí para o cliente. Nesse momento eu estou dando sequência nas atualizações do Windows, Eu acabei de reinstalar o sistema operacional na máquina e na sequência eu vou iniciar uma bateria de teste depois que o sistema operacional estiver todo instalado com todos os drivers corretos. E aí sim eu vou mostrar aí para vocês também a bateria de teste que eu vou realizar no computador. Pessoal, após realizar a reinstalação completa do sistema operacional no computador, eu sempre realizo uma bateria de testes para confirmar a estabilidade e o funcionamento do computador. Nesse caso, foram utilizados vários programas e várias ferramentas, para confirmar o seu funcionamento. E agora eu vou mostrar os testes que foram realizados. No teste de estresse, eu utilizei o AIDA64, que é um programa que eu gosto bastante, considero ele um programa muito confiável e prático de se utilizar e monitorar também
todo o funcionamento do computador e ele ficou ligado por 30 minutos sem apresentar nenhuma falha. Na segunda imagem, né, a gente consegue observar as temperaturas máximas. O processador atingiu como temperatura máxima 67 graus, que é uma temperatura muito baixa para esse processador. Então ele está funcionando e foi totalmente aprovado no teste. Na sequência eu fiz um teste no SSD, eu verifiquei a superfície dele, também é verificado a leitura dele com o HD Tune, né? É uma outra ferramenta de teste e diagnóstico. Na sequência eu verifico a Smart do SSD com o Crystal Disk Info, que mostra também quantas vezes ele foi ligado, quantas horas o equipamento foi utilizado, e o SSD foi totalmente aprovado nos testes. E para finalizar, eu realizo mais dois testes, que é o teste de leitura e escrita com o Crystal Disk Mark, e esse é o resultado do teste. É um SSD excelente, é um Samsung 980 Pro. E para finalizar, eu também verifico, né, a saúde do SSD com o próprio software do fabricante. Nesse caso, o fabricante é a Samsung e a ferramenta que ela fornece é a Magissium. Nele a gente consegue atualizar firmware, fazer configurações específicas, então é uma ferramenta muito completa e não só por ser completa, eu recomendo o SSD da Samsung por ele ter essa ferramenta com essa variedade enorme, né, de opções para o usuário personalizar o seu uso do sistema operacional junto com o SSD. É uma ferramenta excelente e muito completa. Para mim, os SSDs da Samsung são os melhores aí do mercado. Na sequência eu faço uma bateria de teste na placa de vídeo. Aqui são vários testes, né, que são feitos em configurações diferentes, com programas diferentes. Nesse caso eu usei o Engine Heaven, o Engine Valley e o Superposition, em várias configurações diferentes e durante um tempo também diferenciado. Por exemplo, cada ferramenta dessa eu tento deixar a máquina em torno de 1 hora e meia, né, em teste, justamente para confirmar o seu funcionamento. E agora sim, pessoal, o computador, depois de todos esses processos, está finalizado. Aqui eu só vou desligar os LEDs para o cliente. Eu ainda deixei os LEDs ligados porque a máquina fica muito bonita, né, com os LEDs ligados, mas eu vou remover esses LEDs, né? Vou na verdade desativá-los através da ferramenta da placa-mãe, justamente porque o cliente prefere que os LEDs ficam desligados. Espero que vocês tenham gostado aí desse serviço e vamos acompanhando aí os próximos serviços. Pessoal, dando sequência no vídeo, esse é o segundo computador que eu acabei de receber aqui no laboratório, um gabinete um pouco diferente, né, dos convencionais. E o proprietário alega que a máquina apresentava instabilidade já tinha um tempo e agora ela apresentou um problema que ela não está mais iniciando, né? Ela liga os fãs, liga como se fosse inicializar, mas ela não dá imagem. Eu vou ligar ela aqui agora para mostrar para vocês. A fonte já está ligada, botão power. E ela já starta, né, com os fãs aí em velocidade máxima. Eu vou até conferir meu switch KVM. Ele está na porta 4, que é o cabo 4, e a máquina não apresenta imagem. Nesse caso, eu já passei para o cliente, eu já fiz esse teste junto com o cliente, que vai ser necessário fazer um diagnóstico avançado no equipamento para identificar o problema aí dele, né, e providenciar a solução. Eu vou, assim que possível, mostrando aí um pouco do serviço para vocês e vocês vão acompanhar aí no decorrer do vídeo. Pessoal, já iniciando aqui o diagnóstico no computador, um procedimento que eu não recomendo é utilizar memórias diferentes. Sempre que possível, utilize memórias iguais. Quando eu digo iguais, elas devem ser compradas, por exemplo, as 4 na mesma embalagem, um kit de memória. Por quê? Quando a gente utiliza memórias no kit, as possibilidades de problema, instabilidade, elas praticamente zeram. E nesse caso aqui o cliente tem 2 kits de memórias totalmente diferentes, de marcas diferentes, e esse pode ser um dos problemas da máquina. Agora eu vou aqui verificar as memórias, fazer uma inspeção visual em todas elas
e vou conectar duas para ver se a máquina vai começar a funcionar. Pessoal, como vocês estão observando, o computador já está em funcionamento. E qual foi o procedimento que eu realizei? Eu removi as memórias, removi placa de vídeo, removi placa Wi-Fi, fiz o reset da placa-mãe e depois que eu resetei a placa-mãe eu coloquei somente duas memórias e a máquina iniciou. Fiz a reconfiguração da BIOS e estou nesse momento, iniciando uma bateria de testes nela. Como vocês que acompanham já sabem, um dos programas que eu uso para confirmar a estabilidade é o AIDA64. Agora eu vou deixar a máquina em teste durante um período de pelo menos 30 a 35 minutos e ela sendo aprovada, eu vou dar sequência em todos os outros testes aí no computador. Pessoal, e depois de muitos dias realizando vários procedimentos de teste no computador, parece que eu consegui identificar o problema. Eu acabei não gravando, as falhas que estavam acontecendo e os problemas, mas eu vou falar para vocês o que estava acontecendo. Quando eu iniciava um teste de placa de vídeo, um benchmark, a máquina começava o teste e perdia sinal de vídeo ou reiniciava. E com isso eu comecei a fazer uma nova verificação no computador para identificar o problema. E o que eu fiz? Eu atualizei a BIOS, a placa-mãe tinha duas versões acima da que ela estava, reconfigurei toda a BIOS da melhor forma, depois fiz uma bateria de teste nas memórias RAMs e com um kit apenas, a máquina ficou, se eu não me engano, foram 24 horas, se eu não me engano, em teste e ela passou no teste de memória. Depois que eu fiz esses procedimentos, voltei a testar a máquina e ela continuou com o problema. E para finalizar, eu coloquei uma fonte minha na máquina e a máquina passou em todos os testes. Então poderia ser um problema na fonte, mas quando eu analisei a máquina, eu já tinha identificado, quando eu iniciei a análise no começo, quando a máquina chegou no laboratório, eu identifiquei que o cliente tinha um cabo sleeving, que é um extensor que deixa a máquina esteticamente bonita, logo nos 24 pinos da placa-mãe. E após remover esse cabo sleeving e deixar a fonte do cliente novamente, a máquina começou a ficar estável. Então, possivelmente, o problema da máquina estava e está no sleeving. Agora, eu vou realizar alguns pequenos testes na placa de vídeo somente para confirmar. Vou fazer a higienização completa dela, a reorganização do cabeamento, e vou colocar ela nos testes finais para liberar o equipamento para o cliente. Pessoal, e agora o computador está finalizado. Foi feito vários serviços, vários testes para conseguir identificar o problema do computador e deixar ele funcionando corretamente. Como vocês acompanharam, a princípio o problema da máquina era exatamente esse cabo sleeving, que é um cabo muito bonito, mas que pode apresentar alguns problemas no funcionamento. Primeiro, por causa da qualidade. Segundo, por causa da extensão. Quando a gente aumenta o cabeamento da fonte, ela trabalha de uma forma totalmente diferente do que ela foi projetada para funcionar. E tem alguns casos que a máquina não funciona bem, que foi exatamente esse caso. Provavelmente esse extensor, ou ele não está 100%, ou ele não tem qualidade, ou ele causou um problema na máquina. Essas memórias eu recomendei o cliente a não usar, junto com as duas que já estão no computador, e ele no futuro, se ele tiver interesse, ele pode dar um upgrade na máquina, colocando um kit de memórias para chegar aos 64 GB de memórias, ou até mais, chegando até 128 GB. A máquina foi totalmente higienizada, o cabeamento foi totalmente modificado, inclusive a fonte tinha a conexão extra para o processador que eu conectei. Ela antes não estava com essa conexão e é muito importante para o funcionamento correto da máquina, para a placa-mãe, processador e os componentes serem alimentados corretamente, e o computador está funcionando perfeitamente. Pessoal, e para vocês que acompanharam esse vídeo até o final e tem um computador ou um notebook com problema, lento, precisando de alguma solução, de algum serviço, na descrição do vídeo vocês vão encontrar algumas formas de entrar em contato comigo. O e-mail da empresa, o Instagram da empresa e um link que você já consegue agendar o seu serviço. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até o próximo vídeo.